eram favoráveis, não havia recifes no lugar e a profundidade das águas era enorme. O mar gemia, como se estivesse carregando um peso descomunal, mas o navio não se movia. Contudo, o chefe do grande barco não se desesperou, deixando para o amanhecer as providências que deveriam ser tomadas. Quando a estrela de quinta grandeza fez do mar um espelho a refletir brandas claridades, todos se movimentaram para encontrar a causa do fenômeno. Mergulhadores trabalharam em todas as direções sem proveito, aparentemente nada acontecera, mas o navio não deslizava sobre as águas. Esperaram por várias horas e nada acontecia. Estava mesmo preso, ninguém sabia em que, mesmo os mais experimentados navegadores. Várias teorias foram aplicadas, as velas foram içadas a todo o pano e o navio permanecia parado no mesmo lugar. O comandante lembrou-se de procurar Frei Francisco, esperando que ele interviesse com seus poderes espirituais, mas quando chegou à sua câmara de repouso, encontrou-o em êxtase, pálido como cera, e seu discípulo ao lado, lendo trechos do Evangelho. O comandante do barco saiu, mansamente, explicando à tripulação com muita calma, que Francisco estava em oração para solucionar o caso. Depois de algumas horas, apareceu Pai Francisco dizendo para o comandante: "Vamos, meu filho, vamos embora. Jesus segue à frente." E um forte vento abalou o navio, fazendo-o deslizar no grande lençol de águas. Com mais algumas semanas, o navio ancorava no porto de Veneza, e Francisco, ansioso por pisar em terra, para o trabalho urgente do Evangelho, deu graças a Deus por chegar. E partiu para várias cidades e, em todas elas, operou fenômenos que o espaço não nos permite revelar. Francisco percorreu Pádua, Bergamo, Brescia, Mantua e outras cidades, deixando em todas elas as marcas da sua santidade e do seu poder espiritual, renovando os velhos conceitos pregados pelos sacerdotes, que visavam mais o bem-estar próprio do que mesmo a paz dos seus semelhantes. Pai Francisco voltou do Egito um pouco doente, contudo, não reclamava. O seu ambiente individual era o mesmo, ou talvez melhor, por ter recolhido muitas experiências acerca da vida. A temperatura do continente que visitara era incômoda e nociva para os europeus. O sol escaldante atingira Francisco principalmente na vista, cuja claridade em demasia lesou-lhe a visão, não acostumada a essa luz intensa. Tinha uma organização fisiológica franzina, órgãos muito sensíveis e, por vezes, alimentava-se pouco, dado que era prolongados jejuns, ainda que por dentro, no cerne da vida, fosse um forte pela própria natureza do espírito. Era a força de Deus ostentada no seu coração e transmutada em campo de energia, dando-lhe sustentação para acudir a um chamado do Divino Mestre, quando determinou: "É necessário que fiques até que eu volte." O poverelo volta a Assis, onde fora implantado o coração da comunidade franciscana, tendo por súncula como a igreja-mãe e o rancho de luz, como universidade de aprendizado mais profundo sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. A notícia da chegada de Francisco espalhou-se como um raio, e todos foram visitá-lo com alegria. Os frades de todas as localidades, quando souberam de seu regresso, foram até ele, para refazer suas forças, gastas nas lutas com as incompreensões humanas. Muitos deles já tinham entregado as próprias vidas selando a força do Evangelho no coração dos que sofriam. Eram conscientes da vida que continua em toda parte e sabiam que o espírito sobreexiste ao corpo. Tanto o Pai Francisco, como seus companheiros, conheciam por experiência, o intercâmbio com aqueles que vulgarmente se chamam de mortos, e os assuntos mais profundos de que o Evangelho é portador eram ventilados somente entre eles, porque a massa não estava preparada para conhecê-los, na totalidade de sua claridade espiritual. A verdade, em determinados casos, precisa ser velada. A luz, quando muito forte, pode cegar as criaturas. Foram várias semanas de festa pelo regresso de Pai Francisco. Todos queriam saber sobre os acontecimentos verificados nos lugares por ele percorridos. Ele, por sua vez, tinha grande interesse em saber como andavam as atividades dos frades, por onde demandaram empregações, na solidificação da Boa Nova do Cristo. Não obstante, ninguém ficava parado. As conversações eram desenvolvidas à noite, pois o dia era destinado a trabalhos de variada ordem, cuja filosofia era o maior empenho da comunidade. A renúncia e a palavra a servir eram a senha de luz, a ampliar os caminhos do coração.
Francisco sentia saudades de alguém que ainda não vira depois de sua chegada. Clara sentia, igualmente, um aperto no coração, com a falta de seu pai espiritual. Em uma acolhedora manhã, em que o disco solar parecia um carro de fogo na sua viagem costumeira, adentrou Clara, acompanhada de várias irmãs em Cristo, em busca de Pai Francisco, a fim de, novamente, abastecer seu coração de luz. Quando viu, os sentimentos não suportaram, faltou-lhe a voz, os olhos se fecharam, e a emoção fê-la sentar-se. Somente sentimentos de amor vibravam no coração e na mente da Santa de Assis. Francisco ergueu-a, sorrindo, diante da alegria dos frades presentes, tomou-lhe as mãos, e falou com o carinho e o afeto que identificam os espíritos afins, onde o verbo busca entonações que somente o coração pode guardar. Clara, minha filha, que Deus te abençoe, hoje e na eternidade. Imensa a alegria que sinto neste momento, de vê-la junto às irmãs em Cristo. Peço-te licença para beijar tuas operosas mãos que sei, tem servido de instrumento para que a Mãe de Jesus, nossa Mãe Santíssima, trabalhe em favor de todas as mães do mundo e de todas as criaturas de Deus. Como estás sabendo portar-te diante dos compromissos assumidos ante a tua consciência, com a presença de Deus, nosso Pai? E isto, para mim, é uma grande felicidade. Por onde passo, tenho tido notícias do teu trabalho, que algumas vezes chegam aos meus ouvidos pela espontaneidade das coisas, de outras vezes, porque pergunta por ti, e sinto paz em saber da tua felicidade. Tive notícias de tua mãe, da decisão que tomou, e de tuas irmãs carnais, estou a par do destino que tomaram minha mãe e Folie. Tudo isso em conjunto é o próprio céu, procurando doar-me paz, a me falar que existe a felicidade. Como é bom te ver, Clara. Tua presença me faz recordar um passado que permanece vivo em meu coração, e nele ficará para sempre. Notava-se que as auras de Francisco e de Clara transfundiam-se em uma simbiose divina, ajustando-se como um serviço do amor. Do braço direito de Francisco descia como por encanto da própria natureza, uma projeção de luz de variada tonalidade, a espraiar-se em todo o metabolismo de Clara, circulando nos centros de força daquela mulher grandiosa, e lhe trazendo ao coração a maior emoção espiritual que o puro amor pode ofertar. Também dela se projetava uma corrente fecundante, que era absorvida pelo braço esquerdo de Francisco, em volumosa expressão, onde as cores desafiavam a quem tentasse catalogá-las, viajando pelas vias invisíveis de seu corpo, tendo o mesmo destino das energias captadas por ela, revitalizando seus centros de força, para o trabalho da disseminação da boa nova do reino de Deus. Acenderam-se em Francisco todos os seus pontos sensíveis à luz e, visto pelos olhos espirituais, poder-se-ia dizer que se encontravam nas sombras da terra, duas estrelas. Naquele dia, conversaram por horas a fio, trocando ideias e estabelecendo planos para o bom andamento dos trabalhos desenvolvidos por ambos. Cercados pelos discípulos e confreiras, que ali desfrutavam o amor do mais puro que se pode encontrar, cantaram hinos de louvor à grande vida que sustenta a todos. Em dado momento, o santo de Assis olhou para Clara com as lágrimas umedecendo seu rosto seráfico, e disse com emoção: Clara, o meu peito é uma gávea que te prende. Dentro dele bate o teu coração em mim. Não precisava mais palavras para selar o amor espiritual entre duas criaturas, como aquela manifestação de carinho e de fraternidade elevada, em cujo calor Francisco secava as próprias lágrimas, beijando as mãos de Clara como beijasse a sua alma, que irradiava na mesma dimensão. Clara, ofuscada com a presença de Pai Francisco, e com o que sentiu e viu, a sua boca serviu de instrumento a uma força maior e falou refletindo todos os seus sentimentos para com Francisco Assis, sem se esquecer de sua mãe, que igualmente amava o poverelo. Disse, Francisco: Mamãe muito te quer e abençoa a tua vida, em sua vida, lendo-te a paz no meu amor. Dar-te-ei meu coração, que já é teu, dá-me-ás o teu, que já era meu, por herança do passado no Senhor. Por força do amor sem barreiras, que as condições físicas poderiam impedir, abraçaram-se eternamente os dois filhos de Deus, como dois companheiros em Cristo, sob as palmas dos que assistiam àquele espetáculo de luz, onde a lei de Deus era o ambiente de vida. O sacrifício nas horas apropriadas constitui força propulsora para o progresso e a unidade do bem para a paz das criaturas.
Quando chegaram à casa dos portugueses as relíquias dos frades torturados em Marrocos, pela palavra do evangelho que estavam pregando e vivendo, houve um abalo de sentimentos, do qual nasceu um franciscano de nome Fernando de Bulhões, que já vestia a túnica branca da ordem dos agostinianos. Em pleno fulgor das suas forças físicas e espirituais, gozava, entre as ovelhas que os seus tinham lhe confiado, vida amena e cômoda posição. Fernando nascera em Lisboa, cidade que na época se apresentava entre grandes do mundo. Ao ver aquele quadro que trazia admiração e revolta ao povo, sentiu no coração o outro coração pulsando, a lhe convidar para participar do grande empenho do Evangelho, senão em Portugal, mas em todo o mundo. Parecia que os seus tinham colocado em sua boca uma estrela para filtrar as palavras que saíssem do seu coração. Fernando assistiu ao cortejo dos restos santos dos frades menores, e uma carruagem de luxo os acompanhava, conduzindo a mulher de Afonso II, que derramou lágrimas, em fervorosos pêsames por aqueles valentes homens, que lutaram até a morte por Cristo, que fizeram o mesmo pela humanidade. E dentro da igreja de Santa Cruz, orando e meditando sobre os acontecimentos, sentiu ele algo confortando o coração. Em silêncio, ajoelhou-se onde estava, com o semblante figurado e algumas lágrimas desceram no seu rosto, como sinal de mudança na sua personalidade. Lembrou-se de Deus como nunca, e, lembrando-se igualmente de Maria Santíssima, na grande intensidade de amor que poderia desprender do seu coração, falou a Jesus: Senhor, o que vejo neste instante comovedor? Como pode a ignorância matar quem se entrega somente para o bem das criaturas e destruir irmãos que somente pensam e fazem a caridade, cortar cabeças de homens que vivem o amor do Evangelho, que em nada buscam as suas satisfações pessoais? Onde estou, que vejo essa calamidade moral, enfronhada em uma estupenda vingança, onde o ódio e a vaidade geram puramente a morte? Quero também morrer como esses homens, para que o meu sangue sirva de luz para o despertar dos corações que ainda vivem nas trevas. Peço-te que me ajudes a fazer o que devo para o bem maior. Não quero retardar a minha marcha diante das necessidades humanas, e do meu dever para com o teu Evangelho. Sinto algo falar-me à consciência, que devo avançar. Entrego-me em tuas mãos, faz em mim segundo a tua vontade e ajuda-me a esquecer a minha, se ela estiver errada. Fernando, tomado por força desconhecida, sentiu-se dominado e, entregando-se sem resistência ao comando superior, passou a escutar a voz que, no centro de sua cabeça, falava em tom suave, mas mesclado de energia divina. Fernando, eis que algumas das minhas ovelhas sucumbiram, não por faltar-lhes seus nos corações, nem por carência de fé no mundo íntimo que povoa os sentimentos. Foi por ignorância do povo, que exige sacrifícios para crer. Nasceram com o destino que escolheram para ajudar os que sofrem de insegurança, para os que sofrem com a dúvida, com o orgulho e o egoísmo, para os que sofrem por apego às coisas terrenas, por ódio e vingança. Quanto a ti, deves alinhar a tua vida na vida destes frades que mostram o Evangelho à luz da verdade, que expõe uma boa nova na sua expressão mais pura para que a época possa reverenciar. É o homem ouvindo novamente os primitivos conceitos que deixamos como herança para a humanidade. Não te entregues à quietude, nem a pomposas roupas, que despertam o luxo nos vacilantes da fé. Procura a simplicidade revestida de sabedoria, o amor tocado de fé e o perdão inundado de esperança, para que possas converter a muitos, para uma dignidade de vida que pode e deve alcançar a felicidade. Não lutes por pátria, por religião, ou por filosofias transitórias. Luta para implantar o amor, a fé e a caridade, primeiramente, em teu coração, para depois ajudar os outros a fazerem mesmo nessa grande conquista. Antes de falar, procura viver o que ensinas aos outros, porque o exemplo é força de Deus, que nunca se apaga da visão humana, e, quando é eivado no bem, jamais deixa de brilhar na eternidade. Muitos pensam que estou ao lado direito do Pai, que está nos céus. O lado direito é o lado bom dos homens, aos quais incentivamos, inspirando-os para que multipliquem suas sementes de luz em todas as direções da vida. Sê forte, e não somente troques de hábito, mas de vida. Acende o sol que existe dentro de ti, com esta frase que já repeti várias vezes: amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Eis que aí está toda a lei e os profetas, como também a vida.
O mais saberás pelos processos que, por enquanto, desconheces. Fernando trocou as vestes brancas pelo burel dos franciscanos, como também de nome, passando a chamar-se Antônio de Lisboa, e partiu para a África, a rebanhar almas para Cristo, consoante suas instruções. Todavia, seu estado de saúde fez-o voltar e o destino desviou sua rota, levando para a Sicília. Quando descobriu onde estava, sentiu alegria imensa invadir seu coração. Alguma coisa certamente fazia com que ele se encontrasse com Francisco, que já sabia, achava-se muito doente. Era seu grande desejo vê-lo, tocá-lo e beijar-lhe as santas mãos. Frei Antônio de Lisboa, que depois passou a chamar-se Antônio de Pádua, chegou a Assis. Encontrou-se com o pai Francisco e com toda a comunidade franciscana, onde a alegria era o alimento dos frades, e o amor, a própria vida. Certificou-se das diretrizes do grande santo, e empunhou o bastão da fé e da renúncia em direção a Cristo, dando graças a Deus por todos os sacrifícios, e fazendo da sua vida um evangelho aberto, para que todos lessem as suas páginas, escritas pelos exemplos do dia a dia. Frei Antônio de Pádua, que alicerçou sua obra nesta cidade que lhe emprestou o nome, não parou um dia sequer. Entregou-se a Jesus, como fizera o Poverello, tomando-se na verdade, um segundo Francisco de Assis em todos os caminhos que percorreu. Certa feita, Antônio estava pregando na Itália para grande multidão de fiéis, quando para de súbito e fica imóvel. Os ouvintes, reconhecendo os dons do santo, ficaram a esperar em silêncio profundo, por saberem que o místico de Pádua poderia estar em colóquio com os céus. Naquele mesmo momento, em Portugal, seu pai, o senhor Martinho de Bulhões, estava sendo condenado injustamente pela morte de um homem. O pregador franciscano, usando de recursos de ubiquidade, aparece no tribunal e propõe-se a defender o réu. As suas palavras sobremaneira eloquentes, acalmaram as testemunhas mais irritadas, fazendo-as pensar no crime que estavam cometendo, ao afirmarem mentiras diante de um tribunal, visando a umas poucas moedas. Aquelas pessoas compradas antes de consolidarem o macabro crime, pensaram, essa morte foi tão escondida, que qualquer um pode ser o criminoso. Como se enganam os ignorantes, nada, mas nada, na face da terra, ficará oculto que não seja anunciado. Ninguém engana a Deus, assim como inocentes verdadeiros não serão atropelados pelo destino, ninguém recebe o que não merece. Antônio, depois de argumentar em defesa do pai, partiu da teoria racional para a parte prática. Digníssimo Senhor Juiz e caríssimos irmãos que nos ouvem neste tribunal de justiça humana, falo-vos como se fosse na presença de Deus em aliança com Jesus Cristo. Depois que conversamos, com certeza ficastes conscientes da inocência deste réu, mas é bom que provemos a verdade que vos falo. A vez de perguntar: como? Eu vos peço, em nome da lei, que me acompanheis até o cemitério, eu vou falar com o morto. Ele será a melhor testemunha da questão em vigência. Olhou dentro dos olhos do juiz e ordenou com brandura: vamos, meu senhor, porque a lei nada teme, desde quando a verdade apareça. Este, não resistindo, levantou-se. E Antônio, continuando a olhar para os assistentes, tomou a falar: vamos em nome de Deus e de Cristo. Mas não foram muitos os que acompanharam Antônio ao cemitério, poucos bastaram para registrar na história, onde um defunto salvou o réu da prisão. Chegando ao Campo Santo, 2 homens se dispuseram a remover a terra. Algumas testemunhas suavam, outras, pálidas, tremiam. O silêncio era a tônica daquele espetáculo. Somente o juiz conservava uma postura decente, à espera da verdade, e o santo, serenamente, dominava o ambiente. A expectativa era enorme. A ferramenta bate no caixão, que é logo destampado, mostrando o corpo em adiantado estado de decomposição. Antônio pula dentro da vala e, na vista de todos, estende a destra ao defunto e fala: diga, meu filho, em nome de Jesus Cristo, fundamento da verdade no céu e na terra, foi Martinho de Bulhões do quem te matou? O suspense era geral. Começou a se formar uma nuvem branca em torno da cabeça do falecido, suas feições se modificaram e os seus lábios se abriram como por encanto, dizendo: não, não foi ele. Ali mesmo, no cemitério, o martelo do magistrado fez anunciar a inocência do réu.
Frei Antônio andou com o povo alguns passos, desaparecendo sem que este o percebesse, retomando a seu corpo na Itália, recomeçando seu sermão. O povo quase estático esperava a mensagem de esperança, para eles que sofriam na pele, o dragão do desespero. Antônio demorara um pouco na sua viagem espiritual, no entanto, como foi fazer uma caridade, os companheiros espirituais ficaram dando assistência aos ouvintes na Itália, até que este chegasse para novamente falar-lhes. As vibrações das suas palavras emprestavam às moléculas do ar energias vivificantes, para que os organismos que as respirassem se requintassem em vida e esperança. Frei Antônio lembrou-se de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 20, quando assim se refere. Sobreveio a lei para que se aviltasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei apareceu por misericórdia, continuou o tribuno sacro, e nos mostra quantas ofensas estavam escondidas sem que pudéssemos dar termo à ignorância humana, sem que pudéssemos aliviar pelo menos os sofredores, sem que pudéssemos visitar os encarcerados e levar-lhes uma esperança, pela graça de nosso Senhor. A lei foi um fenômeno divino na terra, como que freia aos selvagens impulsos dos nossos corações, fazendo com que a inteligência não crie mais problemas, nem se retrate com vingança, sem primeiro saber da verdade. Graças a Deus, ainda existem homens no mundo dados à justiça, e que até dão a vida por ela. O plantio dessa força devemos muito ao grande Moisés, que pela sua sequência faria nascer o amor, que explodiu na feição do Cristo. Como poderíamos ter e conhecer o amor, sem primeiro passarmos pelos caminhos da justiça? Parou por alguns segundos, passeou os olhos nos fiéis que bebiam suas palavras, como se fossem vinho da melhor qualidade e continuou: parece que depois que conhecemos as leis, os pecados aumentam. Certamente, porque antes não víamos seus efeitos, ou porque eram naturais as suas consequências. Não existia o direito para os menos aquinhoados pela vida, os plebeus eram considerados animais, os encarcerados feras e os analfabetos monstros. Mas quando os céus nos mostraram um caminho mais excelente, através dos profetas e pela boca do pastor inconfundível, do Cristo anunciado pelo grande Isaías, aparentemente superabundaram os erros que já existiam, e aí começamos, pela graça do Senhor, a corrigi-los. Para isso muitos sucumbiram nas fogueiras, nos porões infectos, nas cruzes. Todavia, aumentou pela misericórdia de Deus, a assistência aos infelizes, aos doentes, aos encarcerados e àqueles que a injustiça farejava, não respeitando a inocência. Entretanto, meus filhos, os justos têm sua recompensa onde quer que estejam, porque Deus é luz muito mais que o sol, e a injustiça é sombra que não existe com a presença da claridade. Abençoou a todos, e saiu a pensar meio confuso, no seu pai, que se encontrava em Portugal, e em sua mãe. Mas a alegria do povo o fez distrair-se daquele cismar. Estamos aqui fugindo do assunto desta obra que é a vida de João Evangelista, voltando como Francisco de Assis. Todavia, Antônio de Pádua completa a obra do Poverelho de Assis. Assim, é justo que falemos um pouco sobre ele, mostrando que Deus não tem privilegiados. Ele fala onde deseja e convém, por métodos variados. Antônio de Pádua, na época de Jesus, era rabino virtuoso e muito conhecido como cobrador de impostos, conforme a notação evangélica. Referimos-nos a Zaqueu. O mestre, em certa ocasião, comera em sua casa. O rabino era um preceptor dos mais famosos, homem probo e caridoso. Os publicanos tinham-no como santo. Antônio de Pádua era um tribuno renomado. De longínquas terras deslocavam-se pessoas para ouvi-lo. As palavras saídas de sua boca envolviam-se num magnetismo puro, cujos fluidos consubstanciados pelo amor, eram esperança viva para todas as criaturas. Quem ouvisse jamais se esqueceria daquela figura impoluta e santa. Onde quer que ele estivesse, logo era formada a romaria em busca de consolo. Era o Evangelho vestido de carne, por graça de Deus. Antônio estava em Brescia. Sua fama corria o mundo, como tribuno evangélico e homem santo, porquanto colocava a mão em nome da cruz de Cristo e curava enfermos, consolava os tristes, levantava caídos e matava a fome espiritual dos necessitados. Eis que chegava gente de todos os cantos do país. Avolumavam-se, nas ruas estreitas, carros de bois, cavalos, muares,
gente acampada por todas as encostas da cidade. Catres e mais catres chegavam com pessoas doentes, para que o mestre da retórica pudesse tocar-lhes os corpos enfermos e restituir-lhes a saúde. Mudos, cegos, velhos e estropiados faziam filas intermináveis na porta da velha igreja. Quando avistaram a multidão, os frades menores, responsáveis pelo movimento de caridade, que patrocinaram moralmente a estadia do paladino da bondade naquela terra, sentiram a necessidade de armar um palanque. Numa área limpa, onde o povo visse melhor e tivesse como templo majestoso a natureza, construíram o palanque, de onde Antônio pudesse falar a todos os romeiros, vendo todos. E eles, desse modo, ouviriam com maior nitidez a palavra de Deus, vendo, igualmente, o grande expositor da Boa Nova de Jesus. Entretanto, o espírito brincalhão e zombeteiro está sempre presente em quase todos os acontecimentos, mesmo entre os mais elevados, na terra. Alguns galhofeiros prepararam uma cilada para o fracasso do frade, por urdidura das trevas. A praça improvisada regurgitava de pessoas crédulas. A fé se irradiava nos corações como ondas de luz, como se fossem instaladas luzes nos dias de hoje, nas metrópoles mais modernas, para grandes festejos. Os dois homens, preparados para o nefando golpe, ficaram cada um de um lado do palanque para, na hora aprazada, cortarem as amarras do elevado de madeira para que o pregador caísse, caindo com ele a fama e a fé dos filhos do Calvário que ali se postavam em massa, para ouvir as leis de Deus, enfeixadas nas palavras santas do filho adotivo de Pádua. Muitas mil pessoas de toda sorte se acumulavam à espera do consolo do Evangelho do Cristo. Antônio de Pádua subiu no estrado e começou a falar. O silêncio era o toque de beleza e os ouvidos, como assimiladores automáticos, não perdiam uma só nota de entendimento, dos sons articulados pelo grande discípulo de Francisco de Assis. Ante a expectativa dos fiéis, num dado momento, notou-se um sinal entre os dois corvos humanos e em seguida, um grande estalo. Ruíram as cordas de um madeirame e caiu de uma só vez. O espanto foi geral, alguns correram para dar assistência ao tribuno, mas, caíram de joelhos ao verificarem o espetáculo do fenômeno espiritual. Deus usou a maldade das trevas para infundir mais fé naquelas criaturas ali postas, esperando que algo as consolasse. Frei Antônio pairava nos ares, na altura do palanque, sem que a queda da madeira interrompesse, e, nesta postura, pregou por 2 horas. Sem que ele tocasse nos enfermos, muitos saíram curados pelo poder da fé. Daí a 2 dias, os 2 asas negras procuraram o frade para confessarem o erro cometido que colocara em perigo a vida do franciscano. E eles abençoou, dizendo qual o Cristo, e de não pequeis mais. A hidropisia pôs fim à carreira do místico de Pádua, por ter chegado a hora do chamado celestial. No mesmo dia apareceu a um velho frade, seu amigo, muito virtuoso, curando-o de uma enfermidade antiga, escoriações, motivadas por picada de insetos venenosos, já tomadas incuráveis pelos métodos conhecidos daquela época. Depois de muitos anos da sua ida para o plano espiritual, houve um movimento no sentido de transladar seus restos mortais para Santa Maria, lugar para onde desejava ir quando se encontrava enfermo, prestes a desencarnar. Para a concretização do movimento, foi enviado um representante de Roma, inclusive para manter a ordem entre as partes envolvidas. Determinada a abertura da uma mortuária, constatou-se que os ossos de Antônio estavam, como era de se esperar, intactos, em perfeito estado, em meio de poeira causada pela desintegração da carne que a terra não comera e nem os vermes festejaram. Seu crânio, totalmente limpo, a boca entreaberta e, entre os dentes, a língua do tribuno estava intacta, como se acabasse de falar naquele momento. A admiração foi geral. A língua santa que nunca ferira, que nunca maltratara, que nunca fizera mau juízo dos outros, que nunca maldissera, a língua de luz, que somente falara do amor e da caridade, entrou numa inversão eletrônica, de maneira a estatizar os elementos periódicos, não como significa a própria palavra, mas numa conservação pela força do amor. Elementos químicos espirituais que escapam à percepção humana, entraram nas moléculas e nas células da língua do frade, de maneira a mostrar o seu verdadeiro trabalho no mundo, para a edificação da paz e para fazer reviver, na terra, o Evangelho do Cristo.
O sacerdote responsável pelo translado, que assistiu a esse fenômeno, abaixou-se por instinto, tomou nos dedos a língua do santo e a beijou muitas vezes. Lágrimas de gratidão desceram em sua face. Depois de mais de 700 anos, entre as relíquias do santo, ainda se encontra a língua do tribuno de Pádua, parecendo que ainda pretende falar às multidões famintas das palavras evangélicas, emitidas por aqueles que vivenciam as leis de Deus. Quando o pai Francisco chegou do Oriente, encontrou muitos dos seus discípulos morando em um velho castelo, uma grande mansão, de confortáveis salas. Apressaram-se em dizer-lhe da alegria de que estavam tomados, portanto tenho de colocar muitos enfermos e os estropiados dos caminhos. Francisco abraçou a todos com ternura e saudades, e falou-lhes entristecido: caros irmãos, não foi isso que a nossa mãe pobreza nos ensinou. Desta maneira estamos pregando uma coisa e vivendo outra diferente da renúncia. Se é para o conforto dos que sofrem, é muito bem empregado esse castelo, mas a verdade nos diz que isso se toma outro objetivo e começa a mudar os rumos da nossa instituição. De pompas já vive o clero romano, que modificou as estruturas do serviço evangélico para salientar o bem-estar humano e político. Ficarei triste se permanecerdes aí. Que Deus vos abençoe sempre. E retirou-se dali. Os frades procuraram o cardeal, para que este convencesse Francisco a aceitar aquela grande dádiva, que poderia ser muito útil aos enfermos e à comunidade franciscana. O cardeal assim o fez, e Francisco aqueceu que os frades ficassem, mas nunca entrou em tal mansão. Foi o que levou os frades a abandonarem a ideia de nela permanecer. E os poucos enfermos que ali estavam recolhidos sentiram-se livres ao saírem com os companheiros de Francisco, e foram todos curados por brandos ventos que no momento sopravam em suas direções. Francisco sorriu, ao saber do fato, agradecendo a Jesus pelo beijo divino do ar. Francisco de Assis subiu ao Monte Alveme. Para ele, a morada excelente era a mesma natureza, os seus dons se dilatavam de maneira divina, ouvindo e entendendo as vozes em muitas dimensões. Seus discípulos já eram muitos, e espalhavam-se por muitos países, pregando e vivendo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai Francisco não precisava estar junto deles para falar-lhes. O que convinha, chegava a todos no mesmo instante, pelos fios invisíveis de seu pensamento. As ondas mentais não falham, nem são interceptadas, quando se trata de mente qual a de Francisco, no serviço do bem e da caridade. Frei Leão foi testemunha de muitos fenômenos ocorridos com Pai Francisco, muitos dos quais foram descritos por ele, que assistiu várias vezes, à elevação do poverelho ao espaço, em estado de êxtase, a conversar com chamas de luz, qual aconteceu com o legislador hebreu. No fim de sua vida missionária, Francisco estava muito doente, principalmente dos olhos. A enfermidade, cada vez mais, apagava sua visão. Era indispensável um tratamento urgente, de que ele se esquecera. Entretanto, um dos seus companheiros fê-lo lembrar, buscando um terapeuta renomado, e esse diagnosticou doença progressiva, que exigia imediata cauterização. Francisco não se opôs, porquanto pediria ao fogo que tivesse piedade dele. E foi o que fez. No momento da operação, Francisco pediu licença a todos que ali se agrupavam, orando por ele. Desceu os joelhos ao chão e pediu com simplicidade: Irmão Fogo, peço-te em nome de Deus e de Jesus Cristo, para que não me queimes com toda a tua pujança, que reduz todos os corpos. Peço-te caridade para comigo, neste instante em que preciso de teu auxílio, da tua ajuda. Não me queimes o tanto quanto eu tenho a impressão. Sei que, por onde passas, somente ficam cinzas, e que tudo se reduz a pó. Peço-te um pouco de brandura, em se tratando de meus olhos. Ainda preciso deles para ver as belezas do nosso Pai Celestial e entender melhor as leis do Senhor de todas as coisas. Compadece-te de mim, irmão Fogo. Compadece-te de mim, e peço a Deus que te abençoe sempre. Francisco, com toda a confiança e ternura, abriu os olhos e o médico, já com o ferro incandescente na mão, cauterizou-lhe o olho. E mesmo com os olhos entregues ao fogo, notou pequenas criaturas desprendendo-se da brasa viva, como que abrandando-lhe a temperatura. Deslizavam nos caminhos feitos pela luz, como se estivessem montados em fios do fogo, e festejavam sua pequena testa com os carinhos peculiares ao seu reino,
onde o fogo é o seu ambiente maior. O santo de Assis cada vez mais notava a vida pululando em tudo que existia. Alguns seres alados, que manejavam com as ondas dos ventos, chegavam em seu auxílio, confortando com o sopro purificador. Vários espíritos ali se postavam, transmitindo-lhe energias novas, para que suportasse as condições impostas pela própria lei. 25. Pai Francisco no Monte Alverne. O Monte Alverne, situado nos Apeninos, banhado pelos rios Arno e Tibre, era envolvido em fluidos superiores e, ali, Francisco refazia suas forças de vez em quando. A água está sempre nos grandes acontecimentos, pois ela foi o berço para o protoplasma na sua expansão criadora, como seu cinetismo divino, em busca da perfeição. Foi a água que ajudou a garantir o progresso do próprio homem, desde o protozoário até a condição biológica em que se encontra, e relativamente a isso, Moisés escreveu que o Espírito de Deus estava sobre as águas. Esse monte que se encontra na Toscana, parece ter sido preparado pela natureza, qual acontecera à ilha de Patmos, para receber João Evangelista. Igualmente, a região fora escolhida para Calvário das maiores emoções de sua vida missionária, região esta que Pai Francisco elegera para o exílio por amor a Jesus, já que não fora expatriado pela vontade dos homens. Era uma ilha cercada de água doce, como doces eram para si os transes, no maior impulso evolutivo de sua sensível alma, e ali também Francisco fora crucificado, 2 anos antes da sua viagem para a pátria verdadeira, como emblema da sua vitória, na dignificação do amor na terra. Voando-se por cima de Florença, avista-se a região quando se conhece o caso, com o mais terno sentimento, e sente-se intimamente uma esperança diferente da que o mundo oferece, fazendo lembrar Pai Francisco com os braços estendidos para o alto, os céus se abrindo em Jesus Cristo, respondendo ao apelo do seu discípulo amado, ferindo-lhe os pés, as mãos e o peito, dotando ainda mais o seu coração do amor de Deus. O arcanjo Miguel aparecia a Francisco com frequência, no monte, para consolá-lo e traçar-lhe as últimas diretrizes, como a de diversos mártires do cristianismo nascente. Ali se escondia o poverelho em uma caverna, como se estivesse em uma mansão. Quando era acompanhado, os frades menores ficavam à distância, não que ele exigisse, mas por respeito ao mestre, que entre em êxtase eu conversava frente a frente com o mundo espiritual, em diálogos demorados. Certa feita, cheio de cuidados, Felipe, um dos componentes da ordem, foi às bordas da caverna, onde estava Pai Francisco, que, já por 15 dias, sem comer e sem beber, não dava sinal de vida. Os outros 2 discípulos ficaram orando com receio de o companheiro interromper o estado de graça do cantor Assis. Felipe foi mudando os passos com a suavidade de um gato e, olhando daqui, olhando dali, adentrou, apreensivo, a caverna, e deparou como o maior espetáculo que já tinha visto em toda a sua vida. Pai Francisco ressonava suavemente uma luz dourada que não denunciava sua procedência, banhava todo o seu esquelético corpo, e a sua feição divinizava-se, como se estivesse sorrindo o tempo todo, e, o mais interessante, era que o corpo flutuava, tendo, como colchão, o ar que recendia fragrâncias indescritíveis. Pairava acima do solo a uns 80 centímetros, dos ouvidos e da boca saía um plasma branco azulado, e desta matéria quintessenciada formava-se uma roupagem que lhe servia de cobertor. E a conversa do mestre ressoava dentro da caverna, como por encanto, pois não se viam os movimentos dos seus lábios. Felipe caiu de joelhos dentro da gruta, fechou os olhos sem dar vazão às lágrimas e orou a Deus em silêncio, não sabendo o tempo que ali permaneceu naquele estado. Francisco sentiu que não estava só, e de leve observou os companheiros que vieram à sua procura, por causa da longa demora, e ao presenciarem o espetáculo, reagiram como Felipe, e os 3 discípulos oraram em torno do mestre em desdobramento para o astral superior. Depois daquele fato transcendental, os discípulos do poeta italiano saíram em silêncio, acomodaram-se em abrigo improvisado, esperando mais uns dias, até que Pai Francisco aproximou-se deles em passos lentos, dizendo: "A paz de Deus seja convosco." Tomou fração de alimento junto aos companheiros e desceu o monte, contando as mais lindas histórias que presenciara no mundo espiritual, nas quais se notava a força doutrinária dos preceitos do Cristo. Cada vez que descia o monte,
Seu dinamismo aumentava na prática da caridade e na necessidade da vivência evangélica. Os franciscanos rodeavam o pai para escutá-lo, bebiam suas palavras como se fossem água pura da fonte, no estado de carência do líquido. Dias e noites se fundiam, fazendo desaparecer o tempo, e a presença do apóstolo de Jesus era sempre solicitada em vários conventos, em muitas igrejas, em casas particulares de bispos e cardeais, e mesmo de alguns papas, pois Francisco de Assis representava a volta do Cristo, pisando de novo a face da terra. Francisco, numa noite memorável, rodeado por centenas de frades de várias comunidades da ordem, falou com suave veemência: Meus filhos, que Jesus Cristo, nosso Senhor, nos abençoe em nome de Deus. A inteligência nos favorece, para que possamos falar com sabedoria e brandura. Podemos, pelo dom que por vezes possuímos, atrair milhares de adeptos e, sem a devida vigilância, podemos torná-los inimigos da própria religião, pelo fanatismo que por ora medra em toda a Europa. E do nosso conhecimento que irmãos filiados à ordem, cujo nome já implica dever e obediência, se entregam ao sacrifício por prazer de morrer, sem saber o porquê do sacrifício. Tornar-se mártir pela força do destino é uma coisa, e procurar se martirizar por brutalidade dos sentimentos, é outra muito diferente. Essa inversão de valores também ocorreu no cristianismo nascente, nas ruas da Roma antiga, onde alguns cristãos imprudentes disputavam o Coliseu, vendo nele, sem qualquer outro ideal, as portas do céu. Erro dos erros maiores. Fez uma pausa para que o assunto fosse bem assimilado pelos presentes, pois aqueles que participavam do conclave eram frades que tinham em seus ombros a direção de muitas comunidades em vários países. Olhavam uns para os outros e trocavam baixinho ideias que Francisco, mesmo distante, captava pelo poder da audição dilatada, obediente ao poder mental que transcendia ao dos homens comuns. E quando concentrava sua atenção em alguma pessoa em especial, igualmente identificava seus sentimentos, como se estivesse lendo uma carta. Fez um sinal e continuou sua locução. E da vontade do Cristo que tomemos providências, reparando a nossa conduta diante dos homens e da nossa consciência. A nossa ordem traça uma linha de conduta exemplar nos seus estatutos, e, se for para mantê-los como relíquia, o caruncho começará a roer nossas almas e como Cristo deseja habitar em nós, o tabernáculo do coração é o seu lugar. Somos realmente homens humildes e pobres, desprendidos dos bens materiais e, para exemplificar isso, viemos ao mundo, não como seres dados à imundície e à mendicância. Não podemos também usar a palavra para combater os bem-aquinhoados, para depois pedir-lhes que nos matem à fome. A higiene corporal pode ser reflexo da limpeza da alma. É certo que a usura nos prende ao mundo da vaidade e ao desleixo das coisas do espírito, e por isso devemos nos situar no centro, fugindo dos extremos. Não estamos aqui arrebanhando homens corridos da justiça, nem os assombrados de consciência. A plataforma espiritual desta comunidade cristã é reunirmos almas capazes de enfrentar, frente a frente, e da melhor forma possível, quaisquer problemas de ordem material ou espiritual e que a serenidade nunca fuja dos nossos corações e que o amor nunca deixe de ser o nosso roteiro. O trabalho deve ser o nosso lema no solo em que pisamos e deve nos sustentar na vida física. Acreditamos na fala do grande legislador hebreu: comerás o teu pão pelo suor do teu rosto. E diz o Evangelho: todo trabalhador é digno de seu salário. Quem não trabalha deve envergonhar-se de comer de consciência tranquila, a não ser que esteja impossibilitado do labor cotidiano, que se divide em centenas de modalidades à nossa escolha, sendo que várias estão de acordo com as nossas possibilidades. O enfermo pode trabalhar gerando pensamentos edificantes, falando sobre assuntos construtivos, vivendo a tolerância e o amor, porque desta forma estará ajudando a quem vier ao seu encontro, por caridade. Considero todos como filhos espirituais, pelos quais tenho o maior amor e entrego a minha vida, caso o Cristo assim o deseje, para que vocês vivenciem e exemplifiquem a carta viva, que constitui a boa nova de Deus nos corações dos homens. São, para mim, todos iguais e desejo, sabendo ser impossível, que sejam idênticos, nos atos e nos fatos, na dignidade e na obediência, na caridade e no amor. É lamentável que alguns dos nossos companheiros buscaram esta ordem pensando fosse ela um covil de lobos, um rebanho de homens avessos à lei e ao trabalho,
ou um bando de seres famintos, à cata de esmolas de porta em porta. Certo é que, de vez em quando, escalemos alguns dentre nós para pedir, colocando-me como primeiro na experiência do exercício de humildade e de ginástica de combate ao orgulho e à prepotência, à vaidade e à arrogância, inimigos de que, por vezes, pensamos já nos termos livrado. Todavia, não devemos nos viciar ou deturpar esse método e, aquilo que recebermos, devemos dar aos que realmente precisam e, em casos extremos, usar do que ganhamos para suprir nossas necessidades. Nosso objetivo é dar mais do que recebemos e tudo fazer por amor. Se viemos à Terra para soerguermos a moral evangélica já confundida com as coisas terrenas, se queremos viver o Cristo, desatando os seus braços e pés dentro dos nossos corações, qual o caminho que deveremos tomar? Esquecer Jesus nesta época seria lamentável erro, principalmente em nosso meio, nós que estamos ouvindo o Senhor todos os dias, por intermédio dos seus mais abalizados mensageiros. Não temos o hábito de consultar o Evangelho todos os dias, antes de respirarmos o ar aquecido pelo sol raiar do dia. E os preceitos ensinados por ele. O que fazer do que ouvirmos? Seremos mais responsáveis se taparmos os ouvidos. Pai Francisco se encontrava rodeado de luzes de todas as cores. Seres translúcidos passavam de lado a lado do mestre, derramando igualmente fluidos de todos os tipos sobre a compacta assembleia que escutava, silenciosa. Alguns anotavam o que o velho evangelista falava, como sendo uma ordem direta do Cristo de Deus, no que não estavam enganados, pois era a pura essência dos ensinos do Mestre dos Mestres. Pai Francisco fez um intervalo, dando tempo para a assimilação mais profunda dos assistentes, perpassou os olhos, como se fossem dois faróis, por toda a assembleia, e da luz que emitia, clareando as consciências, absorvia os ideais de cada um. Frei Leão anotava com incrível rapidez, deixando muitos admirados, fazendo crescer mais sua fama de escriturário do poeta do amor. O frade já estava tão acostumado com as vibrações do seu guia espiritual, que antes de ouvir os sons da palavra, já as escrevia, captando-as pelas ondas mentais. Pai Francisco tomou um pouco de água e sentenciou com admirável tranquilidade. Outra coisa quero lhes falar com muito interesse, pois é de grande importância para todos nós e, principalmente, para todas as ordens das quais fazemos parte e de que somos peças integrantes. Mudando a tonalidade da voz, assim se expressou. Queridos companheiros em Cristo, não podemos repudiar os ricos, nem tampouco o ouro, pois esse repúdio, para nós, não cabe em lugar algum e só nos serve de escândalo. E certo que Jesus falou ser necessário o escândalo, mas afirmou com toda a sabedoria, que aí daquele que dele servir de motivo. Não devemos odiar a qualquer pessoa, nem coisa alguma, já que viemos para o amor, por conseguinte, devemos amar sem condições e sem trocas passageiras. Se alguns dentre nós aspiram fazer milagres, gastando horas e horas exercitando suas mentes e disciplinando seus modos para impressionar a massas com fenômenos planejados, qual ânforas bonitas por fora, mas vazias por dentro como sepulcros caiados no dizer do Evangelho, perderão seu precioso tempo, porque essas coisas devem ser espontâneas, pela vontade do alto, pelas mãos do Cristo em nós. Ele sabe a hora exata, o momento propício para os sinais transcendentais de despertar coletivo, para que a fé se afirme nos corações preparados. Não turbemos os nossos sentimentos em busca disto ou daquilo, pois não sabemos o que fazemos. Só Jesus conhece o de que precisamos. Quantos, por vaidade, vêm pedir-me para que eu ande sobre as águas? E quantos, meus filhos, imploram-me para que eu voe ou que passe dentro do fogo sem me queimar, para impor às consciências, pela força, o ideal de Jesus? Não estou aqui para isso, mas sim para transformá-los pelo amor. Aquele que não crer que o maior fenômeno seja o amor, deve esperar pelo tempo, que ele reparará a todos. Quantos cegos e aleijados, familiares de mortos encarnados batem às nossas portas, buscando a saúde, a vida e a liberdade. Por nós nada faremos, mas sim em Cristo, e quando Ele desejar, tudo isso faremos, e muito mais. Pai Francisco notou a entrada, no recinto, do Arcanjo Miguel, com sua corte de espíritos iluminados e dezenas de outros, manipulando fluidos do ar e das árvores, das águas e de fontes que desconhecia. No momento,
Deu graças a Deus. O povo, ao saber que os frades iam se reunir em assembleia, concluiu que, estando o pai Francisco Antônio de Pádua presentes, veria milagres e cura de todas as espécies. Por isso, as pessoas abarrotaram as adjacências da igreja do Frades Menores. O poverelo continuou falando com suavidade. Quero, meus filhos, que voltem todos para seus postos de trabalho renovado em Cristo, que sejam todos construtores, desde quando o trabalho seja para o bem. Não importam as condições que encontrem nas suas cidades, províncias, países ou sítios, importa sim, manter acesa a chama da fé em seus corações, a esperança no caminhos que estão percorrendo, bem como se amarem sem outro interesse que não seja o bem-estar do próximo. Ouçam e guardem, meus irmãos. Não desperdicem o tempo que Deus nos deu por misericórdia e aproveitem-no através das oportunidades que surgirem, plantando as sementes das boas maneiras espirituais, a que o Evangelho nos concita. Não critiquem os colegas quando, porventura, se desviarem dos caminhos do bem. Exemplifiquem, como candidatos à luz, os preceitos que os elevarão colocando-os fora do ódio e da vingança, da vaidade e da maledicência. Se necessário, andem com o ladrão, sem que inclinação dele os faça roubar. Se não conseguirem convertê-lo, façam o que puder ser feito por essa alma que dorme na ignorância, e, ainda, se encontrarem resistência, orem por ele entregando a Deus, que saberá protegê-lo e discipliná-lo. Analisem os pensamentos, antes que eles se transformem em palavras, porque o que sai da boca pode macular o coração, se faltar vigilância. A palavra é força poderosa nos lábios disciplinados pelo Evangelho. A boa ação que devem praticar todos os dias é o ato divino do trabalho, de qualquer espécie, digno de ser considerado uma prece. Não ajuntem ouro nem prata, ou celeiros de alimentos, mas deem um curso livre para que essas coisas de Deus os beneficiem sem interrupção. Não se esqueçam da higiene diária. Não esperem que alguém lave as suas túnicas e não queiram um ser maior que o outro. Façam o que aconselha o divino doador, Jesus Cristo, quando um dos discípulos pergunta qual deles é o maior, aquele que se fizer o menor dentre todos, esse é o maior. Não esperem sem esforço o maná do céu, busquem-no atendendo o buscai e achareis de Jesus. Não esperem que as portas se abram por milagre, batam, atendendo o batei e abrir-se-vos-á, do Mestre. Computem a humildade com a sabedoria, o amor com a razão, que vencerão todos os obstáculos e alcançarão todos os ideais que a fraternidade bafejar, e o amor esplender-se-á como guia. Não atormentem os corações com posições de mando, nem com o conforto em demasia. Lutem dentro de si com essas armas e conquistem por esforço próprio tudo o que for bom, no mundo do próprio eu. Terminando, Pai Francisco levantou-se e logo foi cercado por alguns frades, que o abraçaram e beijaram suas crespas mãos e por outros que queriam, pelo menos, tocar sua surrada túnica. Flores eram divididas entre os presentes, e o perfume das rosas recendia no ambiente. Enfermos de todas as procedências enfileiravam-se, esperando a sua vez, confiantes na paciência do velho discípulo do Cristo, que não os deixaria famintos da sua palavra consoladora. A madrugada já estava despedindo as estrelas que faiscavam no infinito, já perdendo o brilho. O sol, no seu carro de ouro, ansiava por esplender o novo dia. Os discípulos de Pai Francisco se movimentavam de lado trocando impressões, no reencontro fraterno de velhos amigos. O vozerio vibrava no espaço. A luz da pátria italiana, como que esperando ordens do mundo da verdade, para que pudesse cumprir a vontade do Senhor, Francisco quedou-se meditativo. Nisso, parece que no ar rasgou-se alguma coisa invisível aos olhos dos presentes. Era o impacto de fluidos divinos com o magnetismo humano, cedendo lugar à luz espiritual. Pai Francisco tornou-se iluminado perante todos os presentes, que se ajoelharam movidos por suave impulso, e foi suspenso no ar como um colibri, a poder de vibrações de voltagens imensuráveis de seu espírito, isolando-se da gravidade. Movimentou-se em todas as direções, abençoando os presentes e, em súplica ardente, assim se expressou: Senhor dos céus e da terra, abençoai nosso ideal, aqui além. Dai-nos o poder de entender a vossa vontade, para que seja cumprida a lei. Dispensai o nosso ódio, para que haja alegria. Dispensai o medo, para que surja a coragem.
dispensai a inércia, para que nasça o trabalho. Consenti, Senhor, que o vosso nome não fique em vão nos nossos caminhos, nas nossas atitudes e no nosso amor para convosco, para com o próximo. Ajudai-nos a aumentar a nossa fé, para que possamos doar esperanças, fazer com que a nossa caridade se avolume, para que possamos doar paz. Ajudai-nos a multiplicar a nossa fraternidade, para que possamos doar amor. E que, ao sairmos daqui, sejamos interligados pela luz, onde brilham as estrelas, ainda que distantes umas das outras. Que se faça a vossa vontade e não a nossa. E o povo chorou de emoção e de alegria. O arauto do evangelho desceu devagarinho e firmou os pés no piso da igreja, parecendo recordar a casa de Deus em Éfeso, na despedida de João Evangelista. Os frades abriram alas, e o cantor da Boa Nova de Jesus andou com passos firmes, tocando aqui e ali, doentes de todos os tipos. Muletas caíram para os lados, e os louvores a Deus ressoaram nos espaços da Casa Santa. Cegos voltaram a ver, doenças de pele foram curadas no momento, cátares e mais cátares foram esvaziados, pernas atrofiadas foram reconstituídas e os mudos falaram e pularam de alegria. Pai Francisco viu que Cristo tomara sua garganta, falando aos filhos do Calvário, segurando suas mãos para os toques nos enfermos. Os seus nervos vibraram nos terminais diversos, como fios de alta tensão. Seu crânio parecia uma usina e seus olhos eram lentes poderosas que tudo viam, sem que a matéria pudesse interromper. Fluidos e mais fluidos foram atraídos pelo Cristo e distribuídos pela mente de Francisco, com a ajuda do Senhor. O sol já beijava Assis, como que evidenciando a presença de Jesus naquela comunidade. Ali estava, na verdade, confirmando o princípio de todas as coisas da terra, verdade por ele mesmo revelada, quando nela habitou, ao afirmar, antes que a terra fosse, eu era. Este era o fundamento da vida no planeta pelas mãos de Deus quando Pai Francisco descia da sua levitação, tocou um frade virtuoso cujos trabalhos na França, onde dirigia uma comunidade da ordem, muito impressionaram a Francisco. Seu lema era o trabalho, e a consolação de si dos outros era dignificada pelo labor honesto. E, ao tocar no ombro de Frei Leopoldo a marca da sua mão ficou desenhada a fogo na túnica, para admiração de todos e maior alegria da comunidade dos franceses, que guardaram a veste de Frei Leopoldo como recordação do amor de Pai Francisco aos frades menores da velha e bem assistida França, pátria de luzes espirituais. O conclave transcorreu como se esperava e os resultados foram os melhores. 2 cardeais representantes de Roma ali estiveram, designados pelo Papa e presenciaram a todos os fenômenos, pois se sentaram em lugares de maior evidência, pela posição hierárquica. Começaram, no princípio, a anotar coisas contra Francisco, no entanto, pelo que assistiram, envergonharam-se e rasgaram os possíveis documentos. Pela função que desempenhavam, influenciavam até mesmo o pontífice, a fim de liquidar os hereges e encarcerar os considerados subversivos. Chegando eles a Roma, deturparam os acontecimentos, dizendo que, na verdade, alguém deixara as muletas, não por virtude do frade, e, sim, pela fé cega, num ambiente mal cheiroso de frades maltrapilhos. O Papa, ansioso por notícias, e conhecendo a fama de Francisco, seus dotes espirituais, e os milagres que foram antes constatados por homens sinceros, não se deixou influenciar pela falta dos seus representantes e disse: deixemo-los, enquanto não nos molestarem e não pregarem doutrinas diferentes, não comprometendo a nossa dignidade ou a autoridade da Igreja. Enquanto forem obedientes, terão o nosso silêncio. Fim dos trabalhos. Os frades menores levaram nos corações um tesouro imensurável para repartir com os fiéis das suas cidades e comunidades. O que ouviram e presenciaram, pela doutrina e pelos fatos, ocuparia um espaço de anos e anos a fio. Foi acesa a luz inextinguível em muitos corações para dissipar as trevas formadas pelas cruzadas, o terror das sombras. A Igreja Católica Apostólica Romana tinha muitos padres dignos de serem chamados representantes do Cristo na terra, mas a maior parte, entretanto, dos que estavam nos postos de comando da Casa de Deus, eram espíritos sem escrúpulos, verdadeiros vampiros, homens que andavam vestidos de púrpura, mas que não moviam um dedo em favor do seu próprio sustento. Exigiam ouro e mais ouro dos fiéis e das igrejas constituídas.
Doações e mais doações eram feitas, por insinuação de reverendos, confessores de famílias nobres e de pessoas altamente conceituadas no comércio e na política. E o clero foi se enriquecendo cada vez mais, com o suor e o sangue dos sofredores e dos ignorantes. Assim haveria de ser até que, com o passar